Mais uma análise obsessiva no ar e hoje A Bruxa, The Witch, do Robert Eggers. O filme faz 10 anos este ano, inclusive. Já A gente neste pode fazer, ano, fazer spoiler, né, gente? Entregar spoiler aí. Porque todo mundo 10 já anos o viu. filme, todo mundo. Né? E é um filme de bruxa, né? A gente sabe o que vai acontecer. Bruxaria. E aí, cara? Você já viu um bode de perto? Eu acho que não. É Não melhor não lembro. ver, né? Pelo visto. Acho que é melhor Não deixar pra vou. lá. Prefiro evitar, viu? Assim, porque se for pra eu ser bruxa, eu prefiro ser de outro tipo. E aí, o que você achou? Olha, eu tava meio apreensiva, assim, de ser um terror meio. Da 24. É, um pós-terror, né? Aquela coisa assim, meio Santa Maldi, gente. Ou A24, se você estiver escutando a gente, rever esse filme, vocês voltarem à essência, sabe? Assiste A Bruxa de novo, porque realmente me surpreendeu, assim, eu achei que é isso, eu achei que o filme, porque assim, o terror que eu gosto não é esses terrores que ficam, tipo, nem assustando por assustar, fica dando, né, tipo, susto na gente, tem todo aquele jump scare, né, qualquer Foi. coisa do gênero. Eu gosto desse tipo de terror que tem uma filosofia por trás, entendeu? Tipo, quem faz muito isso também é o Mike Flanagan, nas séries que ele faz. Então, eu gostei bastante. É Você bom, é bom. gostou? Eu gostei, eu já tinha tentado ver o filme, né, lá na época do lançamento mesmo, e dormi. Mas hoje eu consigo compreender por que que eu dormi, porque o filme realmente é muito escuro. Uhum. E acho que é uma coisa que o Eggers levou, né? Porque o Farol também é bem escuro, o Homem do Norte também é bem escuro. Então são filmes que eles se caracterizam pela aura que ele cria, né? Pela ambientação. E é muito bom, né? Realmente a ambientação do filme é uma cor pálida e muito preto, muito sombra. Então eu acho que ele consegue criar muito rapidamente um momento assim, né? A gente já sabe onde a gente está, cidadezinha, interior, floresta, uma família, essa casa, paupérrimos, e tudo começa a meio que dar errado, né? E é legal que se foca em especial na Thomasin, né? Que é a Anya Taylor-Joy, que estava com os olhos ainda não esbugalhados. Mas talvez depois do filme ela ficou com o olho esbugalhado, gente. Fecha parênteses. É, Socorro. fecha parênteses. Vamos voltar para a aula. Depois eu vou ficar com medo de novo. E eu gosto. Não deu para segurar, gente. Desculpa. Não, não podem falar do aspecto dos amiguinhos, Não dos fale, colegas, não gente, é não é legal, legal. Não é legal. não vale a pena. Mas assim, ajudou ela a jogar xadrez melhor no futuro. Então tem toda tem o bem que veio depois desse filme, do susto que ela levou, né? Mas o filme tem essa característica de conto de fadas ali, né? Um pouco dos irmãos Green, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, uma coisa bem lúdica, mas muito realista, né? Eu acho que tem um quê documental ali muito forte, mas ele também brinca muito com esse lúdico, né? De um animal aparece aqui, aquele coelho amaldiçoado, e daí uma criança some do nada, e daí a gente tem uma visão estranha, né? De uma pessoa ali, uma senhora meio gorda comendo alguma coisa estranha, com sangue, e faz a gente pensar que é sonho, mas era sonho mesmo, não era sonho. Então eu gostei muito dessa ambientação do filme. E ela vai carregando a cada vez mais, e o terror mesmo, isso daí que você falou do jump scare, então não acontece. Acaba sendo mais uma ideia de um terror psicológico, como alguns outros te falaram e tudo mais. Me lembrou um pouco até Lars von Trier, de um anticristo ali em algum momento, até pela ambientação nas florestas ali.
Mas é outro caminho que vai o filme. O filme vai pro terror mesmo, para a ideia de vamos deixar as coisas mais estranhas possíveis. E só cresce. E não cai numa bobagem que às vezes o terror faz, de expor, de usar de imagens hiperapelativas. Eu acho que aqui ele consegue deixar mais na nossa mente do que exposto. Então eu achei muito foda, muito foda. O primeiro filme do cara, do Robert Eggers, inclusive produção do Rodrigo Teixeira. Um beijo, Rodrigo Teixeira, sou seu fã. E é isso, eu achei muito foda, muito foda. Nossa, o filme tem muitas camadas, né? Então, porque a história começa, ela se passa numa vila, já começa num julgamento, então já tem uma tensão ali, né? Tipo, aquela família com um bando de crianças sendo julgada e um grupo religioso expulsando eles porque eles estão sendo religiosos além do que aquele grupo já é. Então, assim, eles são extremistas. É um pai extremista demais, né? Aquela mãe também extremista demais. Então, eles são expulsos ali daquela vila e então tem essa questão da religião que ela permeia toda a narrativa, né, junto com o preconceito também com outras religiões, entrando no caso a bruxaria e tudo mais, e aí, enfim, Satanás, Deus, isso aqui, então tem todo esse jogo, né, de bem e de mal, junto com uma crítica do patriarcado, assim, absurda, né, porque afinal, só do título ser a bruxa, a gente já pensa justamente nas mulheres que foram queimadas, né, nessa época, 1700, etc. Tem também a questão folclórica, né, como você estava dizendo. Então tem vários aspectos que ele consegue juntar, ele traz elementos de João e Maria, que é quando você vê os pais questionando, né, no caso principalmente a mãe dizendo assim, olha, a gente precisa mandar a Tomassim embora porque não vai sobrar comida, né? E ela, enfim, aí tem o caso dela porque ela está causando toda uma série de problemas e tal. Mas isso, né, tá no. Aqui, inclusive, tô com o meu livrinho dos irmãos Green, só para tá aqui do meu Boa. lado, enfim, me ajudando aqui psicologicamente. Porque ele traz esses elementos dos próprios dos irmãos gêmeos, né, também, que tem aquelas duas, são duas crianças também, acho que são gêmeas, não sei, Sim. é, que também vão para a floresta ou não vão, ou falam com os animais, diz que ouve os animais ali, o bode ou não ouve. Tem a bruxa que aparece com o capuz vermelho. Tem um momento que o pai fala assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou pegar os bodes, aqui, os animais, eu vou levar para um lugar, eu vou vender, a gente pega o dinheiro e volta. Isso me lembra o quê? Isso me lembrou também aquele outro conto, o João e o Pé de Feijão, né? Que ele tem a vaquinha que ele vai levar. Então, assim, ele consegue pegar vários aspectos de contos de fadas e misturar com essa questão da religião e com essa crítica. Cara, eu achei muito bom, muitas camadas assim que, bom, parabéns, viu? Tá de parabéns. Tá de parabéns. É assim, e tem cenas que são realmente, ó, só de lembrar aquela do Caleb lá, Caleb, sei lá o nome do menino. Aquele menino, Uhum. olha que atuação para um menino Ainda tem fazer essa cena aquilo. com remetendo a um exorcismo, né? Assim, tipo, muito bom também, né? Do exorcista. Não, Exorcista, total. Um menino excelente, aquela cena é super impactante, gente. Muito foda. Realmente um filme que fica no submundo, né? Eu acho muito legal isso. E é assim, tem todo esse aspecto já do que você falou das alegorias, dos irmãos Green e tudo mais. Mas eu vejo também que é uma baita de uma crítica ao patriarcado ali, né? Porque esse homem, ele é. E a religião, né? E a religião através do patriarcado. Eu acho que aquilo é muito. Eu sempre fico meio. Ah, é filme de religião, vai ser um puta saco, porque é difícil me conectar. Como eu não tenho uma religião viva, né? Não vivo nenhuma religião, nunca vivi assim a fundo. Quando começa, o demônio, eu falo, mas que chatice, velho. Só levanta e vai embora, e foda-se. Mas o filme consegue construir essa tensão, né? A cada nova cena, e é legal que
cena a cena, os cortes da cena, elas são num blackout, né? Ele realmente ele corta a cena. Não é aquela continuação, não tem um continuismo. Ele corta, deixa a tela em preto uns 2, 3 segundos e você vai para uma outra cena. Então eu acho que isso também dá um peso pro filme de mostrar, olha, é uma coisa pesada, uma coisa densa, uma coisa que. E o filme não alivia em nenhum momento. Eu acho que isso também é muito difícil de fazer. O filme de terror às É. vezes cai numa bobagem de fazer, uma gracinha aqui. Aqui não, aqui a gente não consegue confiar em ninguém. Então, nenhum narrador ali, né, nenhum personagem é confiável. Por vários momentos, a tal da bruxa do nome, eu pensei, puta, essa mãe aí é estranha. Esse pai, olha, essa voz grave, ele vai falar uma língua estranha logo mais. E daí o irmãozinho parece mais bonzinho, some. O bebê some. A própria Anya, é difícil chegar nela ser a bruxa, porque ela é sempre a culpada, porque ela tá sempre nos momentos tensos da família, dos sumiços da família, né? Dos irmãos. Mas ela tá sempre altiva. Ela tá sempre muito confiante de que ela não é. E daí, em algum momento, a mãe, em especial, e acho que tem muito esse embate das mulheres, né? Mãe e filha, que eu acho que é uma relação super complexa, coloca ela na dúvida de que talvez ela seja a bruxa. E daí, só lá no final, a gente vai entender ou entender que ela se entregou para algo. Porque eu nem acho que a culpa é dela. Eu acho Uhum. que tem muito da ideia de, olha, o mal é o mal. O mal não é alguém. O mal não é um pacto. O mal não é. Acontece. Eles estão ali no lugar errado, na hora errada. Claro que creio, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, né? É um grande ditado, mas eu acho que é isso. O filme deixa essas nuances de a gente falar, puta, pode ser tudo. Pode ser absolutamente tudo. Pode ser só uma casa, pode ser aquela terra ali não dá nada mesmo, não dá frutos, os animais ali não se dão bem, vão morrendo, vão adoecendo, e as pessoas vão adoecendo porque não estão comendo, vão delirando. Então também tem muito dessa camada da social, né? De alguma forma eles estão excluídos da sociedade, não são pessoas da sociedade, eles são animais também. Eles estão ali também vivendo como animais, como selvagens, como a mãe até em algum momento fala. Essas crianças parecem selvagens. E é isso. Talvez todos ali sejam selvagens, talvez todos nós sejamos selvagens. Então eu acho muito foda, achei muito foda o filme. Tem essa questão de tudo dar errado, né? Que se a gente parar pra pensar bem friamente assim, foi a escolha do pai, né? Dessa família. Esse cara que ele falou assim, não, a gente acredita na religião desse jeito, dane-se todo mundo, a gente não precisa de vocês, a gente vai pro meio do nada e a gente vai se virar, que Deus vai abençoar, ou sei lá o quê, entendeu? Porque ele É é isso. muito, nossa, ele tem uma fé maravilhosa, né? Ele é muito superior a toda aquela vila. Então, e aí isso me fala muito do patriarcado, assim, metaforicamente, né? Porque tudo de ruim acontece. E muitas das coisas ruins que aconteceram tinha a mão dele, né? Foi o copo lá que sumiu, que a mulher colocou a culpa na filha. Ele demorou para assumir que ele que tinha vendido o copo. E aí tem um momento que a própria Thomasine, ela fala tudo isso para ele, né? Ela fala, aconteceu tal coisa e você não sei o que lá. Ela começa a acusar ele e falando, você quer ouvir a verdade? Eu vou te falar a verdade. Começa a colocar toda a realidade para ele. E esse pai, ele estava numa situação, num estado mental assim tão alienado que ao invés dele tomar uma atitude de fato, ele cortava a lenha. Eu achei isso muito simbólico também. Porque ele ficava ali. O que que ele fazia? Ele cortava a lenha, ele cortava a lenha, ele cortava a lenha. Ele tava fazendo alguma coisa, mas tava fazendo. Era útil? Não era. Tava cortando lenha. Então, é aquela coisa até meio do neurótico, né? Que nós somos neuróticos, que a gente tem ali algo para fazer e a gente não faz o que a gente tem que fazer, a gente se ocupa de outras coisas para se distrair daquilo que a gente deveria estar fazendo. E ele segue naquela ação repetitiva que acaba por ser
o fim dele. Ele cavou a própria cova, literalmente, né? Fazendo aquele ato, aquela ação repetitiva que não levava ele a lugar nenhum, ao invés de fato, assumir a responsabilidade da ação que ele tinha feito e levar a família para um lugar que fosse habitável, onde fosse possível sobreviver. Então, também achei isso muito simbólico, porque toda essa carga, toda essa culpa ficou sobre a Thomasin, que era uma mulher, uma menina virando uma mulher, né? Ela estava nessa transição. Então aí também a gente começa a entrar nessa outra crítica, assim, né? Porque aí pode entrar, inclusive, essa questão de briga com a mãe e tudo mais, porque ela começa a se tornar mulher, né? O irmão mais novo dela, tipo, começa a olhar para os seios dela, tipo, tem uma mulher aqui, não é mais uma menina, não é mais a irmã que ele brincava. E então toda essa culpa vai para ela, que é uma mulher, uma menina que está se tornando mulher, ou seja, tem uma questão sexual dela ali aflorando, e o Satanás, Satanás, que ela vai fazer o pacto com ele, o que ele oferece para ela é justamente prazer, né? Tipo assim, você quer viver, não vou lembrar agora as palavras, mas era alguma coisa nessa Uma vida ideia. deliciosa. Isso, uma vida deliciosa, porque toda aquela opressão religiosa estava absolutamente opressora e mortal, né? Não tem vida ali. Então é muito, cara, muita coisa, muito bom. É muito bom. Nossa, incrível, incrível. É, e as atuações excelentes, assim. E realmente é muito interessante a voz, as vozes bem usadas, a voz do demônio, esse demônio que não é mostrado, né? Tem uma sombra ali. Eu acho tudo isso uma construção muito impactante mesmo. É muito essa ideia do terror psicológico, mas é muito de ambientação, né? A ambientação é tudo no filme. Porque E a trilha sonora, né? nossa, justo, otimamente lembrado. Porque realmente, olha, trabalho incrível, na boa, é um trabalho incrível. Eu não tenho nada para falar mal do filme, pra falar bem a verdade. Ah, é muito escuro e tal. Então é isso. Eu vi num dia que é super cansado e tal, à noite, dormi. Hoje, bem acordado, putz, não consegui tirar os olhos, assim, sabe? Uhum. Fiquei realmente preso na ideia, comprei a ideia, comprei o lugar e a ideia do amanhã a gente vai sair daqui, amanhã a gente vai sair daqui. É esse pai que realmente está sempre postergando qualquer tipo de ação que ele tenha que fazer. E quando ele fazia, ele mentia, ele colocava a culpa no um filho assume a culpa dele primeiro, depois ele deixa a culpa cair sobre a Thomasin. Então, e a mãe se mostra ali em algum momento reticente com a religião e ele ainda continua batendo o pé. Então faltando fé para você, vai rezar, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa. Então é assim, é muito dessa ideia mesmo do patriarcado, da religião, é muito bem construído, muito bem. Olha, tá de parabéns mesmo, assim. Realmente eu tava com o pé atrás de rever, porque eu não gostei do Homem do Norte. O Farol eu gostei, mas não amei. Mas talvez eu tenha que dar uma nova chance aí, até para ver o Nosferatu, o novo aí. E é interessante porque a gente compra, eu comprei pelo menos, né? Não sei você, a narrativa do pai, né? De que ele Total. tinha realmente, né? Ele tinha realmente ali, tava de fato ele parecia uma pessoa bondosa, mas era uma fachada, né? Era um faceiro, assim, né? Tipo, ele realmente ele tinha a soberba dele foi a maldição ali, né? Aquela prepotência e incapacidade de assumir que ele era um fracassado, ele não sabia caçar. Ele vai morar no meio do mato, ele não sabe caçar. Vai usar lá a espingarda, sei lá o que é aquilo, quase fica cego, entendeu? Tipo, ele é um fracassado, ele não sabe É. fazer aquilo. E ele é incapaz de assumir, né? É, Talvez, então, se a gente for falar dos pecados, o pecado dele foi esse, né? é. Pecar soberba. E a mãe acabou ficando ali como vilã por muito tempo. E acaba, acho que até seja mesmo, de alguma forma até é. E o pai não, o pai ele é ainda amoroso. Né? Ele ainda fala, minha filhazinha, vem aqui, eu te amo. Ele protege de alguma forma a Thomasin, porque ele sabe que tem uma rixa entre mãe e filha, e ele acaba sendo. Então, Mas vamos lá, isso aí. Então, gosto da polêmica.
Então, a mãe, óbvio que a gente fica com muita raiva dela por toda essa questão, mas ela tá num luto profundo. Pelo Ela Sam, né? acabou de perder um bebê, o É. bebê desapareceu. Então ela realmente ela projeta essa raiva na Thomasin, porque a Thomasin estava tomando conta dessa criança. Então tem, eu acho Com uma que brincadeira de criança, né? Hide and seek, né? é hide and seek. Aí justamente lá, no momento ela fala, ah, você tá aí, eu tô vendo, você tá aí. Daí na seguinte, É cadê? plain. Tcharam, sumimos. Então, essa mãe está num luto profundo. Então, é absolutamente compreensível a raiva que ela sente. Ela culpar a filha, por mais injusto que seja, porque a gente sabe que não foi, mas aí ela tem, enfim, eu acho que é compreensível até um certo ponto, mas assim, tem um momento em que, quando o pai assume que foi ele que vendeu a caneca lá, enfim, que ela acusava a filha de ter desaparecido, ela tem um momento de carinho com a Thomasin, Ela beija né? a cabeça dela. Ela beija a cabeça dela. A gente até fica meio assim, vá, agora vai dar um beijinho nela, né? Tipo, a gente não É. acredita muito nisso, mas eu acho que sim, eu acho que foi sincero ali, E sabe? daí Eu acho que logo tem algum. depois volta o Caleb, né? É, então Aí ainda. mas porque o Caleb, ele era o queridinho dela, né? Ele era aquela coisa de mãe e filho, né? As mães com os filhos. Era o Caleb com ela, um doce de menino. E A aí, única pai, pessoa é boa demais. daquela casa. Era a única pessoa, era. Tadinho do Caleb. Aí imagina aquela cena traumática dele, daquele jeito como ele aparece, ele vomita uma maçã, ele, né, quase que, enfim, ele tem um ataque epilético praticamente ali também em algum momento. Enfim, Nossa, muito que traumático. atuação, que atuação. Imagina essa É, criança depois, o ator depois, gente. Olha, tomara espero que que ele esteja tenha. bem. É, também, olha. Caleb, um beijo pra você. Não sei nem se você continua na carreira, mas olha, tem futuro, porque você é bom. Você, como uma criança, fez isso, meu Deus. Hoje já deve dar, Incrível. sei lá, uns 20 anos, já deve tomar que tá fazendo bastante coisa. Que tá excelente. E aí, você acredita nas bruxas, cara? Muito. E aí, essa é a Acredito demais. pergunta? Pode ser. Né? Você acredita? Eu falei que não, mas que elas existem. Então, eu fiquei na dúvida, não entendi esse negócio. Você falou que eu não acredito, mas elas existem. Eu acho complexo, vou adentrar um pouco nessa reflexão, porque eu acho complexo tudo isso. Como eu falei, a minha nunca foi alguém religioso. Mas eu sempre tive muito medo. Acho que é mais por medo do que por não crer, sabe? Eu acho que talvez seja por crer demais. E acaba sendo um pouco a ideia do neurótico. Eu fujo da ideia de me aprofundar e de conhecer, de ter curiosidade com isso. Eu acabo deixando isso sempre de lado. Mas eu, assim, já vi coisas que não deveria ter visto. Então, é, alguma coisa aí tem. Que tem alguma coisa tem, gente. Eu acho. É, eu acho que o mais importante é a gente ser a bruxa que subverte aquele misticismo que enclausura e que mata. Minha crença de bruxa tá nessas bruxas aí. Boa. Então é isso, gente. Então, você acredita nas bruxas? Vejam a bruxa do Eggers. E é isso. Um beijo pra você. Vejam depois acendam as luzes, né? Pra pisar no chão bonitinho, pra não ter medo. Mas é Cuidado se isso. algum bode conversar com você. Jamais tenha um bode em casa, gente. Isso é... Coelho também, gente. Eu sei que tem gente que cria coelho. Olha, eu É, ficaria com medo. Eu não confio no coelho, não. ainda mais se tiver uma orelha pontuda demais. Tá louco. Cuidado. Tá louco. Se aparece um bicho desse na minha frente, sai correndo. Um beijo pra vocês. Um beijo.